5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, bom dia, boa tarde. A senhora que vai ouvir a gente agora, a senhora que vai ouvir a gente depois, a senhora que nunca vai ouvir a gente e vai pegar esse vídeo por um acaso no YouTube. Salve, salve para todo mundo que está ouvindo a gente aí. Salve, salve para todo mundo que vai ouvir também nas redes, né, de streaming lá, Spotify, todas essas situações aí. Há um tempo me sugeriram a presença desse cara aqui, né? Vem cá, chama ele. Pô, ele está escrevendo sobre a história do rapaz aí e tal, né? Poxa, ele chama o Gustavo. Eu recebi de uma pessoa, o Felipe Anastácio também. Do rapaz aí, chama o Gustavo, chama não sei o que e tal. E aí, cá estamos nós. Estamos aqui recebendo um cara que é uma celebridade, escreveu um best-seller aí, já vendeu vários milhões de cópias. Pode mentir não, viu, cara? Ao vivo tá gravado, não pode mentir não esse negócio. Vários milhões de cópias aí e tal. Estamos aqui com ele, Gustavo Monteiro, lá de Arapiraca. Quem nasce em Arapiraca é o quê, irmão? O quê? Não entendi. Quem nasce em Arapiraca é o quê? Arapiraquense, rapaz. Torcedor do Asa de Arapiraca. Torcedor do Asa. Já é o segundo arapiraquense que aparece aqui. Um abraço para ela, para a Ju, que está aí vendo, disse que ia ver a gente também. Aliás, é o terceiro, né? Porque teve a Regina Celi também, agora que eu estou lembrando. Regina, aí sim, ali sim é uma personalidade, viu? Ali é futura presidente do movimento, a gente está lançando ela. Campanha, etc, né? Depois da Margarete, né? A Margarete não golpe, não. Mas aí a gente resolveu chamar esse cara que ele gosta quer dizer que me falaram que você gosta de contar histórias. Então, é isso aí. Vamos ver se... E o jornalismo tem a ver com isso aí? Esse fato de você gostar de contar histórias, isso vem desde quando? Cara, então, desde pequeno, né, que meus pais contavam muitas histórias para mim. A gente se mudou lá de Arapiraca e foi morar em Aracaju, em Sergipe, né, no caso, no estado do lado. E sempre que a gente viajava lá para visitar os avós, os primos, eles iam contando histórias, porque eu pedia muito assim, né? Então, era a viagem inteira, 2 horas, meu pai tentando inventar lá alguma coisa, aquela história que não terminava mais nunca e tudo. Então, foi ali, talvez, que eu comecei, assim, a gostar disso. Aí depois veio a leitura, veio os livros e tudo, e eu queria muito poder também, né, trabalhar com aquilo ali, contando histórias. Então, escolhi o jornalismo depois por conta disso. Era uma maneira de contar histórias, né, também, de uma forma diferente, talvez, histórias verdadeiras, né, uma forma bem característica de transmitir essas informações e tal, mas não deixa de ser aquilo ali, né? Então foi isso. Mas você escolheu o jornal. Ó, o André, rapaz, Dedé, o galego de Caruaru, está aqui com a gente hoje. Olha aí, André, rapaz. Dedé dos teclados. O Gustavo, você decidiu pelo jornalismo, então, logo que saiu da escola assim, ou demorou um pouquinho? Cara, tinha ali na adolescência e tal, estudando, eu pensei muito também em fazer jornalismo ou fazer direito, alguma coisa assim, pela justiça, para defender as pessoas e tal. Mas acabei optando mesmo pelo jornalismo. E é isso, foi bem interessante, mas nunca me imaginei muito como aquele jornalista padrão, assim, né, que vai para televisão, que faz isso, faz aquilo. Era mais para escrever mesmo, para estar ali, talvez nos bastidores, né, e tudo, pegando as coisas. E você teve alguma influência, assim, familiar, algum exemplo, alguma coisa assim que te levou a tomar essa decisão? Até que não, ó. Foi bem louco, assim, isso. Não tive muita... Tinha alguns professores... teve uma professora acho que eu tinha uns 11, 12 anos, era uma professora de história, e ela, toda a aula, que passava, ela pedia para que a gente escrevesse um relatório, né, da aula que tinha sido dada, e na aula seguinte a gente lia aquele texto, né, falando todo o assunto e tudo. Era uma forma até depois da gente estudar
em cima daquilo ali, né? O próprio resumo que a gente fazia. E aí eu lembro que o primeiro texto que eu fiz, para você ver, viu, como começou esse negócio aí. Ela era professora de filosofia também. E ela pediu para que a gente escrevesse sobre o sentido da vida, uma coisa assim, bem... Eu tinha 12 anos, né, cara? Então tinha uma prima minha lá em casa, ela era 3 anos mais velha do que eu, e eu pedi para que ela escrevesse o texto por mim. Pois é, não façam isso, pessoal que tá ouvindo aqui, que tá lendo e tal. E ela fez um texto massa, né, bem legal e tudo. E aí eu li depois na aula e todo mundo gostou muito e tudo, né, a professora também. E a professora falou, tá certo, então pode deixar que na próxima aula você lê o texto de novo. O texto que você vai fazer, né? Só que nesse meio tempo a minha prima foi embora, né? Ela estava lá de visita em casa. E aí eu tive que eu mesmo escrever aquele negócio ali. Sobrou para você. Sobrou para mim. E aí comecei a escrever e foi dando certo. Usava muitas referências de música, de filme, que assistia e tudo. Misturava ali com o assunto de história, né? Das aulas e tudo, de filosofia. E começou a virar uma tradição. Toda aula, quando começava, eu lia e todo mundo gostava muito, né? Essa professora foi que disse, ó, você tem talento aí e não desperdice isso, né? Leve para frente esse negócio. E eu vejo muito você como jornalista, assim. Aí aquilo ficou na minha cabeça, né, então. E aí você perguntou, agora eu lembrei. Não era uma coisa que eu costumo lembrar muito, não. Mas aí ficou na cabeça e fiz aquilo ali. Não. E vem cá, e você está trabalhando com isso hoje, tirando o livro que a gente vai falar mais à frente? Olha aí, Bom, acabei de publicar esse livro aí, né, pela editora Sede Nova, e estou esperando alguma resposta aí deles também. Parece que tem alguma proposta aí de trabalhar lá com eles também agora. Eu já tinha escrito, eu era jornalista aí da editora, já tem um tempo, acho que desde 2016, que eu escrevi alguns artigos lá para a revista. Mas agora eu tinha deixado, né, para ir para a escola aí de formação do Focolare. Fiquei, acho que uns 3 anos fora e tudo. Então, nesses 3 anos eu não trabalhei diretamente com jornalismo, a não ser pelo livro, né? O livro nasceu nesse período aí, nesses 3 anos ali que eu estava fora, no caso. E aí, vamos ver. Mas eu quero muito, muito continuar com essa produção de livros mesmo, né? Não tanto na parte de artigos e tudo, de matérias jornalísticas, mas mais nessa questão de, enfim, de contar a vida das pessoas, né? E de levar... Dá um exemplo. Pois é, que são exemplos... A gente é tão carente, né, também, né, de exemplos assim. Então, seria por onde eu partiria aí. Agora eu vou te fazer a pergunta que, como eu iniciei, né, a divulgação, né, o vídeo de divulgação né, da tua vinda para cá, né, que eu postei agora hoje mais cedo, explica para a gente, primeiro, né, por que o título, você focou nesse título de Um Jovem Prazer, eu sou um jovem normal, e por que você escolheu a história do João Vitor para ser contado? Rapaz, é uma boa pergunta aí, viu? Ainda bem que eu treinei. Hoje me fizeram essa mesma pergunta aqui na janta, meia hora atrás, então tá na ponta da língua aí. Rapaz, o livro, contar essa história, né, de João Vitor, nasceu muito bem espontaneamente, assim, nem foi ideia minha, no caso. Tinha um padre lá do interiorzão de Sergipe, que ele dizia muito, olha, alguém tem que contar essa história, alguém tem que contar essa história, documentar essa história, né, porque o tempo vai passar e alguns detalhes vão se perder. Então, alguém tem que dar esse primeiro passo ali. E ele dizia muito aquilo ali, né, em todos os encontros, em todas as coisas. E aí, eu estava lendo um livro também, um livro lá, que não tem a tradução ainda em português, mas conta a história de 2 jovens do movimento Focolares, Carlos e Alberto, que estão em processo de beatificação, né, os 2. E aí, eu terminei de ler aquele livro inflamado, né, pela história deles. Eu falei, caramba, que massa, né, que legal. E tem essa história aqui, nessa mesma cidade da gente, que é tão bonita quanto, assim, né, tão radical quanto, tão normal quanto também. Então, o que é que me impede aí enfim, de contribuir um pouquinho com isso, né? Então, eu era estudante ainda de jornalismo, era bem novo e tal. E aí eu falei, acabei de ler o livro e mandei uma mensagem para a irmã desse menino, né, de João Vitor, que é o protagonista do livro, dizendo, olha, se vocês quiserem, eu posso fazer as entrevistas e deixar documentado todas essas informações para uma pessoa com mais experiência depois escrever o livro. Mas pelo menos eu organizo aqui, né? Faço algumas perguntas, faço a gravação e tal, e vocês depois se viram. E eles toparam na hora, assim.
E eu fui lá na casa deles, imagina. E me receberam muito bem e tudo. E aí fiz as entrevistas, falei com o médico também, que cuidou dele, falei com alguns amigos. E foi a própria família depois que falou, não, Hugo, é você que escreve esse livro aí, né? E deu essa responsabilidade aí para mim. Eu tinha essa bomba aí nas mãos também. Uma história linda, linda, linda. Mas faltava talvez a coragem, né? Porque eu dizia, caramba, é a vida de alguém, então eu tenho que fazer bem. Então passou o tempo, passou um tempão ali. Terminei a faculdade, fui para São Paulo, né? Enfim, comecei a trabalhar lá na editora. E aí, ali foi que aconteceu uma coisa bem interessante também, porque o João Vitor, né, que é o jovem lá do livro, ele faleceu com 15 anos, né? Vítima de câncer nos ossos, como que era a Lúcia, talvez você saiba aí. E aí, no caso, quando eu tava lá, tipo, isso em 2017 já, o pai dele também adoeceu de câncer e tava em fase terminal já também. Nossa, o pai dele faleceu já? Então, faleceu também. Nossa. Aí antes, aqueles meses ali decisivos, né, finais, a irmã dele, de João Vitor também, Gabi, me escreveu dizendo, olha, Guga, você, por favor, coloque aí, faça alguma coisa, escreva alguma coisa, porque aí meu pai vê o projeto andando, né? Então foi ali de madrugada, porque não tinha muito tempo, né? Tinha a escola, tinha as aulas, tinha o trabalho, tudo, tinha a vida lá em comunidade também. Então, antes de dormir... Você estava no Gineta, né? Estava na Gineta, justamente. Antes de dormir, eu pegava o computador e escrevia algumas coisas assim, né? Escrevi 2 capítulos, eu acho. Muito pouco, assim. Com a linguagem bem jornalística também ainda. E enviei para eles. Ele leu, gostou muito, mandou um áudio e tudo. E aí depois eu faço um salto, vou fazer só um parênteses para te responder a segunda pergunta que você fez. O título original do livro era O Livro da Vida de João Vitor Góes, uma coisa assim. Um título gigante, né, também. E aí, no meio, lá nesses primeiros capítulos que eu escrevi, tinha uma parte que dizia: se João Vitor pudesse se apresentar para alguém, ele diria: prazer, sou um jovem normal. E aí eu mostrei para um amigo meu, né, que morava lá no Focolarino também, na mesma casa, na escola lá de Focolarinos. E ele disse, poxa, isso aqui, da Argentina ele, nem falava português direito, mas ele leu e disse, olha, isso aqui dá um título massa. E foi por conta dessa dica aí dele que eu mudei o título do livro também. E por uma preocupação também que eu tinha e que algumas pessoas tinham também, que era, olha, não romantize demais, não transforme ele num super-herói, numa pessoa inacessível, cheia de qualidades, de virtudes, coisa que ele não era, assim. Você, enfim, transmita quem ele era, tipo... E eu não conhecia ele, né? Então era um desafio bem grande. Mas foi nessa tentativa ali também de deixar já no título um aviso. Olha, isso aqui é uma pessoa de carne e osso como qualquer outra, que teve uma graça especial, talvez, de ter conhecido uma espiritualidade que dá sentido às coisas, dá sentido à dor, ao sofrimento e tal. Mas ele é uma pessoa normal, como todo mundo, e que soube viver bem, né? E soube morrer também. Então, é um adolescente que soube encarar cada coisa com bom humor, né? Brincando, fazendo tanta coisa, vivendo, e é aquilo ali. Então, foi mais nessa linha, assim, de tentar não romantizar demais a história. E aí, só para fechar o que eu estava dizendo antes, foi mal, o seguinte, porque eu fiquei sabendo depois, né? Antes de ir lá para a Itália, para seguir para a formação, né? Do Focolare, eu passei lá na nossa região ali, né, Sergipe Alagoas, encontrei com a mãe de João Vitor, né? E ela disse, olha, Guga, eu tenho que te dizer uma coisa, o Hamilton, né, que é o pai do João Vitor, ele estava já pertinho ali de morrer, bem ofegante, bem mal e tudo, e aí eu pedi para que uma amiga minha que estava na sala lesse aqueles 2 capítulos, né, que é a esposa do médico que cuidou de João Vitor, Celinha, o nome dela, e ela foi lendo o livro, lendo aquelas páginas, e ele foi se acalmando e conseguiu partir em páginas, assim. Então, para mim, quando eu soube daquilo, eu falei, caramba, agora eu tenho que terminar esse negócio, né, questão de honra e tal. E aí fui lá para a formação, para a Itália, e nos tempos livres também, consegui terminar o livro, durante a pandemia, inclusive, que tinha muito tempo ali, e ali eu me sentei direitinho e terminei. E quanto tempo você levou para escrever tudo, do começo ao fim? Então, ó, as entrevistas eu fiz em 2015, 2016, eu acho. Nossa. Muito tempo atrás, né?
Aí comecei a escrever em 2017, mas fiz bem pouco, como eu falei. Em 2018, foi mal, 2018 comecei a escrever. E aí em 2019 eu tinha um dia por semana para me dedicar àquilo ali. O Centro dos Adolescentes do Movimento, né, o Centro G3, pagou aquilo como trabalho para mim. Então, uma tarde por semana eu tinha dedicado a terminar aquele projeto. E aí, durante a pandemia, em 2020, ali, né, foi que realmente tinha muito mais tempo e eu consegui finalizar tudo. E foi bem legal, porque eu mandei para Sheila, né, para a mãe, para Gabi, que foi a irmã, para algumas pessoas que elas pudessem ler antes, né? E elas disseram, olha, isso aqui é exatamente como ele era. Você conseguiu transmitir, assim, cada coisa, né? Isso aqui é ele, assim. Então, para mim, foi uma felicidade muito grande aquilo ali. E tá fazendo um bem imenso aí em tanta gente. Eu recebo um montão de eco legal aí sobre esse livro. Eu fico, caramba, muito feliz, né? Por ter contribuído aí de alguma forma, sei lá. É interessante, Gabriel, porque, enfim, eu considero isso como uma forma de arte, né? Sei lá. Eu não sei tocar nada, não sei cantar, não sei, enfim. Mas escrevendo, para mim, é uma forma de arte também. E aí, quando você termina um projeto que você se dedicou tanto tempo, você dedicou tantas forças e energias ali, é como se fosse uma coisa sua também, né? Quase como se fosse um filho seu, assim. Então, É verdade. Falei, caramba, que massa, que bonito, sabe? Assim, quase para proteger também tudo. E não ia para frente, não ia para frente. Eu mandei lá para a editora, né? Para ver se eles tinham interesse. Não recebi resposta nenhuma por muito tempo e tal. Aí no comecinho lá de 2021, né? Do ano passado, eu tava numa missa e tal. Eu falei, meu Deus, ó, se for para ir para frente esse negócio, se for para tocar positivamente a vida das pessoas, se for para ser um exemplo, para ser um meio, né, para chegar até você, que vá para frente, né, que saia. Se não, eu deixo aqui na gaveta, tá tudo certo, aposento esse negócio aqui, mas pelo menos eu tentei, né, fazer alguma coisa boa. E foi impressionante, porque naquele dia, Gabriel, o Adelmo lá da editora respondeu, dizendo que tinha lido o livro e que eles iam publicar, né? No mesmo dia, assim, uma coisa quase... E segura só um pouquinho, Guga, que eu vou só interfonar na portaria, que eu estou esperando um negocinho aqui. Já volto. Pessoal, beleza. Volta aí. Tranquilo. É isso aí, minha gente. Quem tá por aí, não tô vendo ninguém. Mas um abração aí para todo mundo. Falei, Caio. Eu queria um negócio ali, vai chegar. Se pedir o código, não sei se tem como botar isso, tem como tu botar no gravador para mim? Só dá um toque aqui que eu já sei tudo. Voltei, pessoal. Coisa boa. Antes de dormir, já vou começar a ler o livro. Você tem por aí, que massa. Ó, o André. Eu vi que ele comprou mesmo. Aí a Bianca falou, escrever é uma arte, sim, ela pensa assim também. Agora, Guga, Juliana Machado, cara, essa menina tem uma história muito bonita também, ela sabe disso, né? Eu sou suspeito que ela tem um carinho muito grande por ela, e ela tem uma história muito bonita também. Olha aí, que coisa boa. Eu mandei para ela aqui agora. O Guga, como foi que você assim, só explica que eu não entendi direito. Como foi que você chegou à família do João? Então, a família do João Vitor é toda do Movimentos Focolares também, né? Só um parênteses, para quem não sabe, a gente foi por isso que eu conheci o Guga, e quem quiser saber o que é Focolare, Google, brincadeira, gente. É isso. É isso aí. Não, então, é toda desse movimento, né? E eu tinha acabado de conhecer o movimento também, quando o João Vitor estava em fase terminal já. Então, eu não... Nossa. Mas você não conhece? Eu só estive com ele uma vez na vida, assim, num encontro, numa reunião. E ele bem tranquilo, assim, já sem cabelo, né? Já com o cabelo raspado ali, de bonezinho lá e tal. Mas na mesma sala que eu, assim, mas eu nem percebi nada de diferente. Também porque lá no Nordeste, sobretudo lá em Aracaju, quando a gente passa no vestibular, tem o hábito de raspar a cabeça, né? Não sei se aqui também é... Tem. Tem isso aí, mas todo mundo raspa voluntariamente. Tá,
quase como, Se não consegui. for voluntariamente, né? Então. Isso é pressão. Assim mesmo. Mas aí eu pensei, deve ter entrado aí na universidade, né? Porque tava careca assim, então. Mas não, depois me falaram, ó, esse cara aqui tá passando por uma situação bem difícil de saúde, né? Só com a tranquilidade, uma paz, que eu falei, caramba, que massa, assim, né? E aí depois eu fiquei sabendo tudo, né? Que ele tinha partido, e muita gente falava sobre aquela história também. E eu fiquei muito amigo depois da irmã dele, a Gabi. Sou até padrinho de casamento dela. Aí era natural ali também. E hoje considero realmente como família minha também ali, viu? Sheila, Gabi, todos eles, assim, são queridos demais, 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 assim, pra mim. E essa história do João te influenciou a escolher a vocação que tu hoje está seguindo? Rapaz, é uma boa pergunta aí. Eu nunca pensei diretamente nisso, não. A história do João Vitor em si, acho que, bom, porque veio depois, né? Eu fiquei sabendo e me envolvi também muito com a história de João Vitor depois de um percurso já feito, assim, de discernimento também. Mas consolidou, né? Claro. Eu acho que aquele exemplo ali é para a vida inteira também. Eu acho legal o título, né, que você falou do seu amigo lá da Argentina, que estava lá no centro de Mariápolis com você e, enfim, sugeriu, né, que se mudasse o título, porque é interessante, né, a gente vê que pessoas normais, né, aos olhos hoje da sociedade, como eu falei lá no título da publicação, né, que a santidade é atingível para todos, né? Assim, E a prova disso é Chiara Lute. Né? O exemplo mais claro que a gente tem perto da gente é Chiara Lute, mas a gente tem vários exemplos jovens. E eu acho que o João também é um exemplo disso. Cara, o que leva um jovem de 20 e poucos anos, né, formado em jornalismo, maluco aí estava, né, a seguir, assim, tipo, é isso que eu quero. Foi o sopro do Espírito Santo? Tu estava indo comprar leite, como uma certa senhora aí que a gente o céu se conhece? abriu assim naquela hora. Ou como Candeou foi? assim, fiquei meio. Brincadeira. Rapaz, O que levou o Guga a estar aqui hoje como focolarino consagrado? seu vizinho, né? Seu vizinho aqui Vizinho, então. sim, gente. Encontrei com ele ontem na rua e já está Isso conhecendo o aí, Rio de ó. Janeiro. Imagina, imagina. Rapaz, ó, foi uma busca tão grande minha também, que eu nem sabia que eu tinha também. Acho que essa história toda aí com Deus, assim, né, com a vocação, começou, acho que eu tinha 15 anos, mais ou menos. Eu tava doente também, né, com pneumonia muito forte, então não podia ir para a escola. E aí me deram um filme de São Francisco. Eu gostava muito de assistir filme também. Me deram aquele filme ali. Eu não era muito chegado à igreja, nada. Tinha aquela espiritualidade, tinha um contato com Deus, mas muito, muito, sei lá, enfim, não levava muito a sério não aquilo ali. Mas aí, com aquele filme ali, de noite, né, de madrugada assistindo, é um filme longo, longo, se chama Clara e Francisco. Filme novo também. Não é aquele clássico ali, não, de Irmão Sol, Irmã Lua, é esse Clara e Francisco. E assistindo aquele filme ali, foi a primeira vez que eu tive uma experiência com Deus, assim, né? Através de um filme, mas foi. Foi a minha experiência ali de saber que um Deus, que existia um Deus que me amava pra caramba, que gostava muito de mim, assim, que não pedia nada, mas que, enfim, tava ali, né, de braços abertos. Várias partes do filme me chamaram tanta atenção. E aí terminou o filme, eu me ajoelhei pela primeira vez ali e rezei, eu acho, com fé, né? De dizer, poxa, tem alguém que me escuta aqui, eu posso entregar minha vida inteira para essa pessoa aqui. Eu acho que, bom, desde então foi aquela procura, né? Eu acho. E tinha uma sede muito grande, muito, muito grande, de infinito, né? Mesmo, de encontrar aquilo ali, aquela radicalidade de São Francisco, mas de ver no mundo de hoje, assim, né? Porque eu não me via também com aquela roupa de São Francisco, morando, sei lá, aonde, mas eu queria aquela radicalidade ali, né? Aquele estilo de vida ali.
E aí eu lembro que logo depois... Só um parênteses, você falou da roupa de São Francisco. Uhum. Eu abri um parênteses para 2 pontos aqui. A Ju falou aqui, né, que é emocionante, Guga, através de um filme. Como Deus é surpreendente e maravilhoso. Podemos encontrá-lo em todos os momentos, situações e lugares. O segundo ponto é que eu fui chamado para visitar a Toca, né? Eu tenho o pessoal da Toca de Assis vai muito lá na paróquia, ali no Código Velho, perto do Cristo. Que legal. Inclusive, tem um pessoal que está para vir aqui também, bater um papo, e aí o então responsável pela Toca falou assim, ô Gabriel, você não quer ir, não? Eu disse, irmão, vai ter que pentear o cabelo assim, que nem o senhor. Aí eu tô careca e falou, você nem precisa, né, Gabriel? Tá ali, né? Tá quase lá. Mas continua. Dá, tranquilo. Bom, nada contra quem usa aí, né, também. Quem sente o chamado para usar o hábito e tudo, mas não era para mim, assim. Então, acho que logo depois desse filme, né, que eu tinha melhorado já de saúde e tudo, teve uma festa de 15 anos ali em Arapiraca, de uma prima minha. Eu fui e tinha uma freira, Clarissa, né, que é da Ordem de Santa Clara, que tinha saído lá do mosteiro dela por um tempo para cuidar da saúde e tal, e tava lá nessa festa. E aí tinha todos os jovens assim da minha idade na mesma mesa, mas eu não tava me sentindo bem, eu acho, não tava gostando muito, não me entrosei muito ali, e fui para a mesa onde tava essa freirinha lá, né? Me sentei lá naquela mesa, tava ela, uma senhora de idade já, da minha família, e a minha madrinha. Me sentei por lá, e a minha madrinha falou para ela, olha, ele assistiu o filme de São Francisco e gostou muito. E essa freirinha ali me perguntou, e aí, qual foi a parte do filme que você mais gostou de lá deles? Aí eu respondi assim, olha, foi uma parte, nem tinha pensado muito e tal, mas eu disse para ela, foi uma parte em que Santa Clara, né, foge de casa, vai lá, procura São Francisco e diz, olha, para mim não tem muitos caminhos na vida, ou eu me caso, ou eu viro uma freira aí muito rica, de um mosteiro muito rico, mas eu não vejo isso aí para mim. E ele falou, fica tranquila, porque para mim também não tinha muito caminho na vida, ou era ser guerreiro lá, né, sei lá, cavaleiro, ou era ser burguês, como meu pai, vendedor e tudo, mas Deus me mostrou uma terceira estrada, né, uma terceira estrada. Fique tranquila. Seu pai é? Não entendi. Não, o pai de São Francisco lá, né? O pai de São Francisco. Como São Francisco falando e tal. E aí ele diz, não, fique tranquila, porque para você vai aparecer também essa terceira estrada. E aí essa freira perguntou para mim, e aí, Gustavo, você pensa em fazer o quê quando crescer e tal? Aí eu disse, não, eu penso em fazer jornalismo ou direito. Respondi com vestibular na cabeça, né? Que era o que eu tinha ali naquela hora. Nem pensava em vocação, nem pensava em nada disso. Aí ela falou para mim, olha, e qual é a sua terceira estrada? Aí me pegou de surpresa tanto aquela pergunta ali, eu falei, ainda não descobri. Ela disse, você respondeu certo, você ainda não descobriu. Depois de um tempinho ali, passou uns 2 anos, eu acho, eu fui convidado para um evento ali do movimento, né, dos Focolares, para jovens, para adolescentes, lá na Mariápolis Santa Maria, que é um outro lugar, lá em Recife, no caso. E aí fui para aquele encontro ali e foi, caramba, a maior descoberta ali da minha vida, porque eu vi aquela radicalidade ali de São Francisco, mas nos adolescentes, né, com as mesmas experiências minhas, tipo, na escola, na universidade, namorando e tudo, mas com aquele compromisso em viver o evangelho, encarnar o evangelho, né? E contava experiências, e eu via como lavava os pratos, e eu via como estava lá no dormitório todo mundo. Então, falei, caramba, encontrei, né? Encontrei aquilo ali que eu procurava. Parecia que fazia parte de mim, sabe? No último dia eu estava vencido, completamente vencido. Parecia que fazia parte do meu DNA já, da minha vida inteira, e ao mesmo tempo era tudo novo. Tudo tinha um nome novo e tal. E foi ali que eu descobri que eu estava até atrasado, né, nessa história de estrada, porque não tinha nem mais a terceira estrada, tinha já a quarta. Tinha já a quarta estrada que Kiara tinha trazido aí. É verdade. E aí, aquela quarta estrada ali foi que me motivou pra caramba. Tinha um assistente e 2 adolescentes ali no momento, né, assistente Gen 3, Rubem Perfeito, o nome dele. Que era um cara sensacional, virou meu ídolo, assim. E eu imaginava muito, eu falei, eu quero ser como esse cara aí quando eu crescer também, quando eu tiver a minha idade lá. E depois foi que eu descobri que ele era um focolarino, né? Que não tinha nada era dele, assim, mas vivia como se tivesse tudo, aquele sorrisão, aquele brilho no olho, aquela... Ixi, era massa demais.
A gente dizia, perfeito só Deus e meu assistente higiene, que era Rubem Perfeito, né? É verdade, é boa. Aí Boa. pronto. Mas aí, depois de um tempo, várias pequenas coisas também foram se juntando a isso. E eu falei, poxa, eu tenho esse desejo grande, né? De descobrir o que Deus quer de mim. Acho que é o Focolare. Não, teve até um momento específico aí que eu senti uma coisa bem forte de Deus e tal, mas não foi nenhuma voz, não foi nenhuma mensagem super clara assim, né? Venha para cá pro Focolare, esse é o seu caminho e tal e tal. Eu até gostaria que fosse, mas não foi assim não. Foi mais na coragem mesmo de dizer, olha, será que é isso aqui? Eu vou tentar, né? Se passar muita vida, talvez eu nunca descubra e vai ficar só ali na dúvida. Então eu aposto tudo, deixo tudo e vou seguir isso aqui para ver se é o meu caminho ou não. E até agora parece que estou no caminho certo. Não sei se. Massa, cara. Adivinha quem apareceu por aqui? Sua conterrânea, Juliana está aqui. Olha aí, tá vendo? Ainda não vai estar, porque eu acho que a Regina, nessa hora, já está no quinto sono, né? Já. Imagina. Pois é. Mais naquele frio que está fazendo lá. Imagina. E como foi, assim, dentro da formação, né? Você foi para a Itália, você veio para Mariápolis, depois foi para a Itália. E teus amigos da adolescência, da infância. Pô, cara, tá fazendo o que aí, velho? Porque você passa a estar dentro da igreja mesmo, né? Na engrenagem, as pessoas ficam perguntando um monte de coisa. E vai ser padre? E vai casar não? Vai ter filho não? E sabe aquele monte de questionamento que às vezes as pessoas não sabem, ou às vezes bobo meu. Cara, o cara de 28 anos podia estar na praia lá em Recife, podia estar lá em Maceió, ou lá em Aracaju, mas está aqui dedicando a vida a Deus. Vocês já ouviram esse tipo de questionamento, assim, esse tipo de fala? Pô, podia... Rapaz, bom, eu tento explicar de alguma maneira, mas acho que eu nunca entro muito em detalhe também com os amigos. Alguns amigos, os mais próximos mesmo, depois de um tempo viraram todos no movimento também. Então, massa, conseguiu lhe trazer, né? Foi tranquilo de explicar, porque todo mundo já sabia mesmo. Já. Um outro foi mais difícil, era encontrar a categoria compreensível ali, né, de fala, para poder explicar aquilo ali. E foi surpreendente também. Tinha um amigo meu que não acreditava em Deus e tal. E eu expliquei direitinho o que eu ia fazer, né? E ele disse, não acho que não é uma questão de escolha, não, é uma questão de vocação. E usou essa palavra, vocação. Né? Falei, caramba, esse cara aí talvez não tenha nem consciência do que diz, do que ressoa dentro de mim nessa palavra vocação, mas ele usou justo aquela palavra ali. Então, foi massa aquilo. Algumas pessoas da minha família não entendem até hoje o que é aquilo, umas tias minhas pensam que eu vou ser padre e tal, e eu deixo ela pensando, porque eu já tentei explicar várias vezes, igual, tô torcendo pra ser padre mesmo, vou ser padre e tal. O perigo é chegar lá, né, ela querer se confessar ou querer fazer alguma coisa, mas... É verdade, né? É verdade. Cara, eu já fui confundido já, a Bianca sabe disso aqui, o pessoal, acho que a Juliana deve saber. A Juliana, não a Juliana sua conterrânea, acho que as duas Julianas, inclusive, devem saber disso. Eu estava lá no Acre, estava vindo para cá, o dia que eu fui viajar, né? Eu falei, vou me confessar, porque pode ser o dia do piloto, né? Às vezes não é o meu dia, mas é o do piloto. Assim mesmo. Então, aí eu fui, a mulher começou a abrir, né? Aí eu disse, não, senhora. Ela ficou olhando, ela disse, o senhor não é padre, não? Eu falei, não, eu estou na mesma fila aqui. Agora... Olha aí, acho que o céu não se abriu não nesse momento, cara? Não, ainda não. Olha, se abriu, eu não vi porque eu estava dentro da igreja. Né? O pessoal não deu para ver. O pessoal até fez uma brincadeira no chamado a servir, né? Certo. Que teve agora... O Ju, o chamado a servir que a gente participou foi agora, né? Começo do ano passado, né? 2021, né, Juliana? Depois você me lembra, por favor. O pessoal até fez uma brincadeira comigo, estava no meu grupo, e perguntou, e aí? Esperando aí, né? O pessoal foi comprar leite e descobriu, né? Eu estou indo agora a pé, não estou mais indo de carro, né? Eu sei. Mas eu já tenho mais ou menos a certeza, assim, né? Nunca se sabe. Deus pode apontar outros caminhos, mas enfim.
Guga, e teus pais, quando tu decidiu, você falou que sua família, foi 2021, você falou que sua família é do movimento, né? Sua família, você conheceu o ideal, assim, mais ou menos por causa dele. Mas quando você decidiu assim, pai, eu quero ser focolarino, eu quero me consagrar, eu quero levar a vida celibatária, também questionaram? Rapaz, meus pais, graças a Deus, eles têm um respeito muito grande pela gente, né? Somos 3 filhos, eu e mais 2 irmãs, e eles não influenciam em nada, não, sei lá, nem em profissão nem nada, assim. Eles dizem, ó, vá, siga aí o seu coração e tal. Se der errado, a gente tá aqui para acudir vocês, né? A gente tá aqui para vocês, assim. Então, para tudo na vida foi sempre assim, uma confiança muito grande na gente. Para a questão da consagração e tal, de estar longe, acho que o fato de estar longe foi o que pesou mais, de saudade e tudo, né? Para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã mais nova, para minha irmã do meio também, mas Tu é o mais velho. eu sou mais velho, justo. E aí, por muito tempo, por exemplo, o meu quarto ficou trancado lá em casa, porque meu pai não podia ver a porta aberta, que se emocionava e tudo, né? Enfim, quando eu fui embora. Então tem isso aí. A minha irmã também, a menorzinha, e sou muito, muito ligado a ela. Então, para mim também a parte mais difícil, talvez, é deixar eles por lá, né? Assim. Eu sei que mais cedo ou mais tarde eu também sairia de casa, iria para algum estado aí. Mesmo se casasse, sairia de casa, né? É natural, assim. Mas não para tão longe. Agora eu tô até mais perto, né? Então, essa é a parte que mais pesa aí, para os dois lados, eu acho. Para mim, para os meus pais, para minhas irmãs, para todo mundo, assim. Mas é isso aí, a gente confia que... Bom, que tá junto sempre, né? Tem essa... Hoje foi massa, agora, né? Antes de vir para cá, eu digo, vou na igreja, vou confiar esse momento. Massa, obrigado. Então, e aí foi massa, né? Perceber aquilo ali, né? Poxa, eu tô aqui, mas a gente tá unido de alguma forma, né? Com os meus pais, com o pessoal aí, todo o movimento que eu conheci nesse tempo todo por fora, então a gente tá conectado de alguma maneira, né? E é isso. E vem cá, Guga, e tu acha, então, você se considera um jovem normal? Rapaz, eu espero, porque eu espero ser, né? Tô trabalhando para isso, brincadeira, mas... Bom, tenho lá meus defeitos também, como todo mundo também, né? De perto ninguém é normal, eu acho. É verdade. De longe no escuro todo mundo é. Pois é, assim mesmo. E mas... Vai, pode falar. Vai, fala, pergunta. Não, mas você. Não. Eu me empolguei. Olha aí. E assim, a Juliana mandou aqui. É verdade, ela achou que eu morava no Focolário. Olha aí, rapaz. Oh, é porque a janela tá fechada aqui, mas eu acho que o céu tá dando um... É verdade. Tá chovendo, né? Tá chovendo. A outra Ju tá perguntando aqui. O pessoal tá me zoando aqui, né? A Bianca falou porque tem uma moça que é do movimento lá do interior do Amazonas, e conheci num chamado a servir também. Descobriu o texto por causa de um chamado a servir, participa com a gente. E a mãe dela, que Deus a tenha, achava que eu era padre, e sempre falava, boa noite, padre, na hora do texto. Olha aí, rapaz. A Juliana... Filha normal, justifica sua resposta. Eita! Me chamou na xixa, viu? Como diz. O normal que a gente fala é que, assim, é um jovem que sai, um jovem que se diverte, um jovem que brinca, pode... Né, a Juliana também conversa muito sobre... talvez seja com quem eu mais... quem mais tem me ensinado sobre unidade. Né? Olha aí os spams aparecendo. Pessoal aqui. Vamos bloquear esse filho da mãe aqui, bloquear o usuário. Já está bloqueado. E aí a Ju foi quem mais me ensinou de unidade, assim, sabe? Porque ela é evangélica, mas ela sabe que eu tenho uma admiração muito grande por ela, porque a gente sempre conversa assim. Inclusive, ela está para gravar um episódio, já gravou, está para gravar também outro episódio com a gente aqui. Só para explicar para ela, é isso. Né? A santidade está ao alcance de todos, então, dos normais. Enfim, é mais ou menos isso que ele quis dizer. O
O Guto agora. Fica à vontade, não se preocupe. Errei aqui. Olha aí, o microfone dando problema. O Gustavo, o Rio de Janeiro é a tua primeira experiência pós-escola? A minha primeira experiência pós-escola, eu nunca tinha vindo aqui no Rio de Janeiro. Só visto foto mesmo. Enfim, nunca. Aventura. Nem imaginava vir para cá. Era uma coisa que nem passava na cabeça, assim. E me propuseram de vir. Estou chegando agora, né? Conhecendo tudo ainda. Tem menos de 2 semanas que eu estou aqui. Mas acho que uma das primeiras pessoas que conheci por acaso, na rua, no semáforo, foi o Gabriel, inclusive. Então... É verdade, né? Olha aí. Cara, quando é celebridade, a gente reconhece de longe, né? Pediu autógrafo e tal. Eu te pedindo, né? Que isso. Olha aí. E o que assim, você imagina, cara, assim, daqui para frente, quando tu entrou, assim, quando tu recebeu o sim, fez os votos, como foi, o que passou pela tua cabeça de um jovem normal? E agora, meu Deus, o que é que eu tô... Eita. Opa, não, apertei errado aqui. Foi mal. Não, foi... Pode ir. Medo, né? De vez em quando dá medo, eu acho, de você pensar, poxa vida, e agora? Como é que vai ser? O que é que eu vou ser? E tal. Começa a pensar, enfim, raciocinar bem muito. Mas depois de um tempo... Só um minutinho, Guga, porque chegou. Tranquilo, fica à vontade. Pode ir falando. Peraí, vamos lá. Vai respondendo a pergunta aí enquanto eu ajeito aqui. Beleza. Então, bom, dá um medo, como eu falei, né, antes, bate uma... Quando eu começo a pensar muito, bate aquele medo ali. Dizer, poxa vida, agora não estou mais em controle da minha vida, né? Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Enfim. Mas depois, só lembrar, né, que você deu o controle todo da sua vida não para uma pessoa, mas para o próprio Deus, né? Assim, que se manifesta depois através das pessoas, mas que está ali, né? Então, é a pessoa mais justa ali, talvez. E é isso. Uma coisa interessante também, eu descobri mais ou menos o que Deus queria de mim, sem esperar, depois de ter ido para um encontro no Chamado a Servir, que você falou aí. Olha aí. Olha aí. Só... Porque eu tinha uma ansiedade quase para descobrir o que era que Deus queria, né? E tal. Rezava, pedia um montão de vezes assim a Deus, bem muito, para que ele iluminasse, para que ele me mostrasse e tal, onde ele me queria também, né? Fazendo o que também e tudo. E aí uma pessoa bem importante lá também, um focoladinho que faleceu semana passada, inclusive, o Michel, não sei se você soube. Não. Um cara sensacional, um cara massa mesmo. Ele disse, Google, você só vai estar pronto a descobrir o que Deus quer de você quando você perder tudo, inclusive a ideia que você tem de vocação. Quando você não tiver nada, tranquilo, despreocupado, aí Deus vai lá e te mostra. Aí pronto, eu desencanei, passei um tempão assim, sem pensar em nada daquilo. Tive uma namorada, foi bem legal também aquele tempo ali. E aí estava indo para outro encontro que ia acontecer. E o avião parava ali em São Paulo, justo naquele período do encontro chamado a Servir. Então eu falei, o avião já vai parar por ali, eu participo desse encontro, depois eu pego a conexão, né? E vou para onde eu devo chegar. E aí estava lá no encontro, veio um focolare feminino, né? Uma comunidade aí de consagradas do movimento, para contar a experiência delas. E veio uma brasileira que tinha morado um tempão na África. Uma mulher massa, assim, que falava um montão de coisa engraçada, assim, contando as histórias dela. A gente ria pra caramba, as experiências dela lá na África, o pessoal querendo casar com ela e tudo. E eu me diverti pra caramba, a sala inteira, riu muito, assim. Aí no final eu fui falar com ela, digo, muito obrigado e tal. Transmiti de uma maneira bem massa tudo. E ela falou pra mim, você pergunta a Deus o que ele quer de você, mas fique atento porque ele mostra, assim. Não é uma voz, pode ser que seja, mas não é uma voz, não é nada muito explícito, mas nas pequenas coisas do dia a dia ele vai te mostrando. E aí era uma sexta-feira santa, eu fui lá na igreja da Mariápolis Gineta, para quem conhece, é uma igreja bem bonita, fiquei lá na porta distribuindo o santinho da missa, né?
e tinha a oração de Gineta Cagliari, que é uma das primeiras focolarinas aí que veio para o movimento. Que também está em processo de beatificação, né? Que também está em processo de beatificação, e aquela oração era pedindo a intercessão dela para uma graça especial, né? E aí eu peguei lá o santinho dela e tal, e pedi, ó, ilumina aí de cima e me mostra, né? Onde é que Deus me quer e tal. Só que aí eu pensei, cara, daqui a 10 anos vai chegar essa resposta aí. Eu vou estar lá com a vida resolvida já, e daqui a 10 anos ela chega esse pedido lá do céu, né? E aí me sentei na igreja e tal, começou a missa, e na hora da sexta-feira santa, né? Na missa não, que é enfim, não é missa naquele dia, né? Mas quando teve a hora de beijar a cruz, eu vi a igreja inteira, né, se levantando ali naquela fila interminável para beijar a cruz. E eu falei, caramba, que força teria se todas as pessoas aí beijassem a cruz, escolhendo Jesus como o único bem da vida, assim, como o único amor, como a única paixão de toda. Jesus abandonado e crucificado ali. Aí falei, poxa, pelos outros eu não posso escolher, mas por mim eu posso, né? Então me levantei, e quando eu beijei a cruz, eu digo, meu Jesus, eu te escolho como o único bem da minha vida. Assim. Nossa. E aí me sentei no banco com a sensação, rapaz, de uma paz tão grande, assim, uma coisa que eu falei, caramba, tem alguma coisa aqui, sabe, de especial, de divino mesmo. Uma felicidade, uma coisa indescritível, assim, na hora. Aí terminou a celebração lá, e eu fui falar com o padre, né? Padre Jacó, não sei se vocês conhecem aí. Mas fui falar com ele, e aí tava na filazinha ali, né? Tava chovendo muito do lado da igreja. Veio uma focoleira do nada, apareceu assim, brotou na minha frente e disse: olha, não tenha medo de dizer sim a Jesus, porque é um sim cotidiano e se torna leve depois. Aí deu um tapinha nas minhas costas e foi embora, desapareceu. Tinha aparecido assim do nada e desapareceu também. Aí pronto. Aí eu falei, caramba, é isso aí, né? Você é focolarino e tal, não sei o quê. Tava bem decidido. Só que aí, logo depois, veio um montão de dúvida também, um montão de coisa. E só demorou mais um tempinho ali, até que eu tomasse a decisão realmente. E foi matemático quase, né? Também. Porque conversando também com outro focolarino, o Maílson, que é famoso. Opa, já teve aqui, já. E aí, Maílson, rapaz. Já Maílson é teve perigoso aqui. também. Tome cuidado aí com ele. É um venenoso, né? Venenoso, então. É o Venenoso. famoso venenoso, já teve aqui. Advogado também, então sabe ali, né? Aí ele disse, ó, como é que você sabe que a menina é a menina certa aí para você casar? Eu falei, fazendo a experiência ali, né? Namorando e tal, noivando e tudo, para ver se é aquilo ali. Aí disse, como é que você sabe se é o focolário ou não para você? Aí me pegou, né? Eu digo, fazendo a experiência. Aí voltei para casa, era o dia do meu aniversário também, de 23 anos. Aí eu liguei lá pro responsável do movimento lá na minha região e disse, olha, quero dar, nesse dia de hoje, né, quase como se quisesse dar um presente aí a Deus, que era ver com ele se era ali mesmo. E aí comecei essa aventura ali, no dia do meu aniversário. E vem cá, estão dizendo aqui no chat, pessoal, desculpa, falaram que eu sumi aqui, mas não, é porque como eu não estou sem produção, então eu tenho que jantar e perguntar ao mesmo tempo, né? Estão dizendo aqui no chat, ó, lindão. Ah, minha irmãzinha, a Maria. Melhor obrigado, irmão, Maria, obrigado. Você. melhor irmão menino de todos os tempos. Todos Ela é boa, né? Ela não a irmã menina é a Milena, né? Que é a do meio. Então, o melhor irmão ela menino. não quis se comprometer, né? Claro, que fique claro, sou eu, minha gente. Tá certo, Maria. Te amo, lindão, te amo, Guga. E alguém falou aqui, até ela riu aqui, a Bia que ficou muito tocada com o bate-papo com o Maílson, né? Maílson que Maílson. É o famoso Zé Superação, né, cara? Maílson. Realmente. Passou por uma bem braba, assim. Verdade. Inclusive, eu tenho todos os boletins médicos dele salvo aqui, ele falou isso para ele. Caramba, olha aí. Que o pessoal sempre mandava, né? Sim.
pra gente e aí a gente entrou numa corrente, né, cara? Todo mundo e ainda não era o final, né? A pandemia ainda não estava branda, né, cara? E ele tinha acabado de se vacinar Imagina. e já tinham me sugerido ele, foi logo que eu comecei. E aí veio ele deu uma formação para a gente do regional aqui e logo depois aconteceu o que aconteceu com ele, né? Até a Bianca tá falando, assista o episódio com o Maílson, é muito bom, é mesmo. Né? Olha aí, tá vendo? Inclusive, disse que a bênção dele, né? Ainda hoje. É, famosa, famosa. Você já É recebeu, famosa. já? Já, ainda hoje estarás no Focolare comigo. Até mandei para ele, mas acho que ele tá de férias. Tá de férias, verdade. Não sei se ele chegou a ver aí, não. Se ele estiver por aí, dá um sinalzinho para a gente. Ô, Guga, quem no Focolare, tirando Kiara, te inspira a estar aqui hoje? Rapaz, bom, tem muita gente aí, viu? Bom, tem o Pablo, que tá lá no Rio Grande do Sul, que é um focolarino também. É de um curso anterior ao meu, mas a gente foi gen a vida inteira também junto. Foi no mesmo grupo ali, né? E é um dos caras que me inspiram pra caramba. Tem o Michel, né, que acabou de partir aí pro Paraíso. Palmira também. E tem duas pessoas que não são do movimento também, de outra comunidade aqui, chama Viventes. É o Gabriel Marquim e a Clarice Freire. Os dois também me inspiram aí pra frente, viu? Aí nesse relacionamento aí com Deus, né? São duas pessoas incríveis, sensacionais, que... Bom, inclusive, cara, se você quiser entrevistar ele, seria uma boa, viu? Digo aqui... O rapaz da outra comunidade? Uhum. Opa, vamos negociar aí. Pois é. Vamos conversar. Um abraço pro japonês que me entregou aqui, tá? Se quiser patrocinar a gente tá precisando, que eu tô com fome. Olha aí. Se quiser chegar aqui também, pertinho. É pertinho, viu? É pertinho dele. Manda eu ir para lá. E, assim, você pensa em ir para outro país? Rapaz, quando eu entrei no movimento, quando eu entrei pro Focolare, né? Eu pensei de ir para qualquer lugar do mundo, menos pro Brasil. Eu achava, meu Deus, vou parar na Lua, enfim, levar o movimento aí pros ETs e tal. Menos para aqui, né? Mas acabei vindo para cá e tô tão feliz, de verdade. Tô bem mesmo por aqui. Nem imagino muito, assim, eu tô vivendo, tem um tempinho já, tô vivendo cada dia. Eu sei que é uma historinha que todo mundo conta, né? Viver um momento presente e tal, mas uma coisa é você saber daquilo ali e outra é você tentar colocar em prática, né? E faz um bem danado, rapaz, você viver cada dia, cada momento, assim. As férias agora, antes de vir também com a família, aproveitei pra caramba cada momento. E tô vivendo aí dia após dia, né? Então nem pensando muito no futuro, nem nada. Tu chegasse da Itália quando? Rapaz, cheguei no finalzinho de novembro, porque minha irmã do meio casou agora, né? Casou no comecinho lá de dezembro. Então eu vim pro casamento dela e tal, e já fiquei lá com a família por um tempo. Cheguei aqui 2 semanas atrás, no Focolare, no caso. E como que funciona, Guga, para uma pessoa que está dedicada totalmente à missão, né? Como você falou, se te mandassem para o Quênia, por exemplo, que acho que a Fontaine, né? Fontaine fica no Quênia, né? Você iria. Se te mandassem para a Coreia do Sul, como o Paulo Reck já foi, também teria que ir. Como funciona assim? Eu sempre tive vontade de perguntar isso para o Focolarino, aproveitar para perguntar para você. Esse sistema de escolha, assim, a pessoa pode escolher, você tem tantas opções, como é que funciona isso? Rapaz, antigamente o movimento estava sendo fundado, né? Então não é que tinha muito, tinha aquela precisão ali de abrir um Focolare, tinha alguém ali, então mandava e a pessoa ia. Hoje em dia a coisa já está mais meio diferente, assim, né? É quase como um acordo, é uma conversa muito bonita entre todas as partes. Eles levam em consideração também o seu projeto de vida, o seu momento e tudo. Então, de um lado, aquilo que o movimento, que a obra está precisando em cada lugar do mundo, né? Aquilo que você, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto, sei lá,
tá precisando ali naquele momento também, e o que te vai fazer feliz, né? Porque é aquilo ali. Então, para mim, por exemplo, bom, essa escolha aí, eles me pediram para vir para cá também por uma questão bem específica que estava passando. Acho que do meio do ano passado para cá, de novo, eu tive um momento bem forte assim também de questionar se era realmente aquele caminho ou não, né, para mim. Então, bom, foi bem necessário, eu acho também, de pensar, poxa vida, eu escolhi isso aqui porque achava bonito, porque, enfim, é uma vocação legal e tal, ou foi porque Deus realmente me pensou aqui, né? Então, eu não estava muito seguro se continuava ou não, e aí, por uma série de questões, eles disseram, olha, você vai lá, volta para o seu país mesmo, porque a energia que você gastaria, por exemplo, aprendendo outro idioma, aprendendo outra língua, outra cultura, vai ser estando ali, né, na sua terra, você ir em profundidade cada vez mais com esse relacionamento com Deus para saber se é isso mesmo ou não. Então, teoricamente, eu estou aqui no Focolare, mas ainda esse processo de discernimento continua, né, para ver se todas, enfim, se isso é assim mesmo. Então, eu vim para cá, mas também por conta, sei lá, da profissão também, né, de tudo, do movimento e tal, do que eu posso fazer por aqui, mas pensando também muito... Bom, me senti muito amado aí por todo mundo. Seja bem-vindo. Só para avisar a Bianca, a Juliana Machado, que você acho que elas já viram, né? Mas é a primeira vez que você vem aqui, né? Está em missão mesmo aqui. Olha, a gente está com 10 pessoas aqui, batemos o recorde do programa do João Kleber já. Gabriel. Quem sabe o pessoal da Rede Vida não chama a gente para... Olha aí. Para dar um âmbito mais, né? Aumentar aí o grupo. O Guga, o que mais te tocou na história do João Vitor? Na história do João Vitor? Que você pode dizer você pode dizer para as pessoas, para os jovens, né, especialmente, tipo, cara, você pode dar de exemplo para as pessoas assim. Uhum. Rapaz, olha, a grande lição ali que tem do livro, eu acho, da história deles, é a forma como eles viveram tudo aquilo em família, sabe? Acho que João Vitor não seria muito se não fosse o apoio ali dos pais, da mãe, da irmã. Então é uma santidade quase de família ali, sabe? Então a forma como eles viveram juntos, cada coisa, é muito, muito bonita mesmo. É uma história sensacional, assim. O relacionamento com o pai, com a mãe, com a irmã, as coisas todas que eles que passaram. Como eu falei, não é que tem uma grande... Ele não tem uma frase de efeito, João Vitor, não tem um milagre, não tem nada assim, uau. Mas é o dia a dia, né? Ali, de você procurar ser fiel, coerente nas pequenas coisas também, que faz essa história tão bonita, assim. Tem uma parte tem uma experiência quando ele era pequenininho também, que é bem marcante para mim. É um detalhezinho ali também, né? Ele estava no carro, indo almoçar fora e tal, e viu uma criança pedindo esmola, né, no sinal. E o pai diz, olha, a gente não tem hoje, desculpa e tal. E bola para frente. E aí ele, bem pequenininho, diz, pai, baixa o vidro aí. Aí ele baixa o vidro, ele tira a moedinha que tem no bolso, né? Que tinha ganhado da avó, e entrega ali, né? Para o menino. E aí depois pergunta por que ele fez aquilo, ele não sabe explicar também, mas disse, ó, é alguém como eu ali, né? Que tá... Podia ser eu, no caso. Depois, os amigos ali que estão no colégio, tinha uma menina que tá sempre sozinha, tá bem triste e tal, passando por uma série de situações em casa. Aí ele, em vez de jogar bola, vai lá e senta com ela todo o lanche, né? Todo o lanche, fica lá sentadinho, conversando com essa menina. E aí depois o pessoal a família, né? Vem agradecer para os pais,
olha, ela chega em casa todo dia dizendo que tem esse menino que lancha com ela e tudo. E aí vão perguntar para ele, né? Porque ele faz aquilo, ele diz, olha, claro que eu gostaria de estar jogando bola, claro que eu gostaria de estar fazendo tudo aquilo, mas eu vejo aquela menina ali sozinha, eu vou ficar sem fazer nada, né? Então, essas coisas pequenas também que vão construindo a personalidade dele, que depois se revelam, né? Depois, quando ele tá bem doente, é que todo mundo fica sabendo, os pais e tudo, do bem que ele fazia, né? Também, para os amigos, no colégio, para todo mundo. Nas coisas pequenas também, como eu falei. Mas como fazia diferença ali em cada coisa, né? Essa. O cara reproduzia isso, né? Santa Teresinha já dizia, né, que nada que é feito por amor é um gesto pequeno. Né? É pequeno, justamente. Dizem que o ser humano tem que plantar uma árvore. Deixa eu só responder o chat aqui. Dizem que o ser humano tem que plantar uma árvore, eu acho, fazer uma viagem, escrever um livro. Acho que é isso. Você já fez as 3 coisas? Rapaz, eu plantei uma árvore só de brincadeira também, para dizer, eu quero cumprir essa lista aí. Check, check, check. Assim. Escrever um livro era um sonho, né? E deu certo, graças a Deus. Aí plantei lá a árvore no sítio lá onde eu nasci, lá no interiorzão de Arapiraca. Sítio Breu se chama. E o ditado popular aí é ter um filho também, né? Falei, poxa, agora como é que eu faço, né, para ter um filho? Acho que essa parte aí vai ficar em branco. Os genes que você, se por acaso você for assistente, pode ser seus filhos, né? Verdade, assim. Maílson, o Paulo, como o próprio Maílson é um grande exemplo disso, né? É verdade. O Rubem lá, que eu falei, o Rubem perfeito. Eu tenho ele como um pai, de verdade. Me gerou aí pra fé, né? Também, aquele cara ali. Então... E você vai, depois de escrever, né? Já está publicado, já está vendendo. Você vai dormir. Você sente que você dorme com a cabeça mais tranquila, você sente, às vezes, a ação do João, de alguma forma, assim, na sua vida, a presença dele? Rapaz, o João Vitor, como eu falei, eu só tive com ele presencialmente uma vez, mas virou um amigo, assim, de você pedir uma ajuda, uma luz, sempre. Mas uma coisa bem interessante que está acontecendo agora com o livro é saber como ele está fazendo bem para as pessoas também, né? Para quem lê ali. Isso. E chega um montão de mensagem, um montão de gente que eu nem conheço, gente que, enfim, comprou o livro porque viu uma live que a gente fez, né? Com relação ao livro. Então, ver a potência que está sendo essa história para a vida de tanta gente que eu nem imaginava, isso aí é impagável, assim. É impagável mesmo. Teve até... Tem algum exemplo que você pode dar para a gente sobre isso? Rapaz, teve uma pessoa que eu conheço que eu falei, eu vou dar esse livro só por educação também, porque eu acho que nem vai ler o livro, assim. Mas eu falei, eu vou dar porque eu acho que é importante ali, né? Aí fiz uma dedicatóriazinha e tudo e dei. É um amigo aí, né, e tudo. É porque é ruim de falar assim, publicamente, depois Enfim. Mas tem toda uma questão, né, na vida, assim. Uma pessoa incrível realmente, super inteligente e tal, mas nunca teve essa vida de família também muito grande, né? Com a esposa, com os filhos e tudo, nunca estava muito presente. E aí eu falei, vou dar esse livro, talvez não leia, mas tá aí, né? E aí, depois de um tempinho aí, eu fiquei sabendo que aquela pessoa ali pegou o livro, devorou, assim, leu no trabalho de uma sentada só, terminou o livro e estava falando aí para todo mundo que o livro era impossível de ler sem melhorar pelo menos um pouquinho. E aí uma coisa interessante também, que todo Natal, festa, Ano Novo e tudo, nunca passava junto, né, da esposa e dos filhos. Mas esse Ano Novo, depois de ter lido o livro, passou todo mundo junto, assim. Então... Isso te dá um orgulho? Cara, dá, viu? Dá mesmo, assim. E depois de saber que... de verdade, eu vou falar isso aqui. Não me vem nenhum pingo de vaidade por isso, sabe? De dizer, caramba, olha aí o que eu fiz e tal e tal.
porque eu sei que esse projeto aí tem o dedo de Deus, digamos assim. Porque se não fosse por Deus, né, e de João Vitor lá em cima também, a coisa não andaria. Eu só fiz, enfim, eu facilitei aquele projeto ali junto com a família e tal. Mas não é que hoje em dia, mesmo recebendo todo esse feedback bem positivo, não, sei lá, não me diz muito para mim. Foi aquela passagem ali, né? Quando eu entreguei realmente a Deus, ó, toma esse projeto aí, faz o que quiser. A coisa andou de uma maneira tão bonita que me dá a certeza também de que não é uma coisa minha também, obviamente. Eu só fiz escrever mesmo, colocar em palavras, mas é uma história que vai além, assim. Então é massa saber que eu contribuí de alguma forma, mas que isso é um projeto também de Deus, assim. Então é massa. E, ô Guga, qual conselho que você dá para um jovem da tua idade que está em dúvida ainda sobre vocação? Rapaz. Leia o livro do João Vitor. Lê o livro, compre lá, passa o link aqui daqui a pouquinho, brincadeira. Mas, rapaz, vai ser medo de apostar também, né? Porque você aposta todas as forças também ali, todas as fichas, mas se você aposta em Deus e com Deus, não tem como errar, né? Mesmo que você tome um caminho que depois não é o seu, nada vai ser feito em vão, assim. Porque Deus é amor, Deus nos ama muito, né? E eu experimentei, pude experimentar realmente na carne isso aí, não é um conceito não, Val, assim. E posso dizer, tantas experiências de me sentir realmente pensado por Deus nos detalhes, assim. Então, cara, se você faz tudo por Ele, junto dele, e junto de outras pessoas que querem viver também pelo mesmo objetivo, né? Não tem como dar errado. Mesmo que não seja sua vocação, momentaneamente, mas aquele momento ali vai servir para você. Uma hora ou outra você tem que apostar, né? Tem que ir para algum lugar. Então, eu tinha esse medo também de que a vida passasse e eu não tomasse nenhuma decisão, né? Nem que sim, nem que não, nem que isso, nem aquilo. Então, bom, foi com essa confiança mais em Deus do que em mim que eu dei esse salto aí no escuro também. Então, vale a pena. Sei lá. Agora vamos um pouco para os outros quesitos. A gente falou um pouco de livro, de você. O Guga, nesse tempo todo, qual foi a importância da oração para você tomar essas decisões, por exemplo, para escrever um livro? Como foi assim para você? Qual a importância da oração? É uma boa pergunta também. Como eu falei, né? Quando eu conheci o movimento também, foi ali que eu me aproximei mais de Deus, da igreja, de tudo. Me trouxe esse lado aí para mim. Eu tinha quase um prazer também, né? De rezar o texto, tudo. Ia para a universidade rezando. E era natural para mim. Ninguém tinha me pedido, ninguém tinha me obrigado, digamos assim, a fazer aquilo ali. Era natural, de verdade. Depois de um tempo, agora, na escola de formação e tudo, que era, teoricamente, como eu pensava, né? O momento que eu estaria mais em paz com Deus e tudo, rezando, fazendo um monte de coisa. Foi ali que veio o momento de aridez bem grande também, que momentaneamente perdeu também o sentido. Então, a oração ali ficou meio... Fazia força para rezar, para ir na missa, para fazer tudo aquilo. Parecia que era uma coisa, sabe, um esforço muito grande, assim. Então, foi um reconquistar também uma maneira de estar junto com Deus nova, diferente. E aos poucos foi voltando também o hábito ali da oração, o hábito de ir para a missa e tudo. Que eu nunca deixei de fazer, mas que fazia como uma obrigação. E isso ali mata qualquer coisa, né? Porque você faz como uma lei quase, mas não como um relacionamento com alguém que te ama. Então, foi voltando aos poucos, escrevendo também. Todo dia antes de dormir eu escrevia alguma coisa para Jesus. Eu falei, escrever eu posso, né? Eu consigo e tal. É quase natural também. Então, antes de dormir, eu escrevi alguma coisa ali para Jesus mesmo, né? Um pedido, ou sei lá, um agradecimento, qualquer coisa, assim, uma frase, alguma coisa que eu não tinha entendido da vida, do momento, enfim. E aos poucos aquilo ali. Teve um momento também, agora, antes de vir, aos meses anteriores, que eu ia para a igreja só e ficava lá, né? Sentado e dizia, meu Deus, olha, não precisa nem falar nada. Se não quiser dizer nada, não precisa dizer nada, não precisa me mostrar nada, me fazer entender nada. Eu quero só ficar aqui junto contigo. Quero estar aqui, né, na sua presença. E foi aquele estar ali, quietinho, né? Sem esperar nenhuma
nenhum direcionamento, nenhuma revelação, nenhum céu que se abre, só de estar junto mesmo. Dizer, meu Deus, eu quero estar perto de você, assim. E ali foi que, bom, pouco a pouco eu fui entendendo um montão de coisa. Mas, por exemplo, a natureza é uma coisa que me leva muito a Deus também. Tá junto ali da natureza, de alguma maneira, me transporta realmente para Deus de uma maneira muito massa, assim. Aí, quando eu rezo, eu tenho outra força também, né? Depois de ter um contato massa, assim, com a criação também. Esse, então, é um método, o teu método de oração é esse, parar, ficar contemplando, mais ou menos assim, a natureza. Ou você tem alguma outra coisa, você ouve música também? Eu escuto música também, eu gosto de ler também muito, meditação, enfim. Não só de Chiara, não só do movimento, mas de outros santos da igreja também. Aquilo me leva também muito, muito a Deus. Mas as formas tradicionais também de oração não são... Bom, são válidas e são muito boas e são muito... Enfim, estão aí há 200, enfim, 2000 anos por alguma razão, né, também. Então, não é que você não deva fazer aquilo, mas enfim, essas outras formas nasceram justamente quando eu não conseguia, né, achar um sentido naquilo ali. Então, desenvolvi mais ou menos uma via de saída ali, mas hoje em dia, por exemplo, eu consigo rezar já de uma maneira bem mais significativa também. Foi voltando aos pouquinhos, né? Então, não é só uma caminhada ali no mato que me conduz a Deus, mas é também através daquilo ali, né? No caso. Olha, Gato, o pessoal é muito gaiato. Esse pessoal é demais mesmo. Me zoando aqui no chat, Padre Gabriel. O Guga. E o humor, cara? Eu sempre pergunto, né? Assim, né, nesse esquema, qual a importância do humor para a pessoa? Qual assim, como que seria, né? Porque Chiara dizia, né, que por exemplo, para a gente, que o sorriso é o distintivo de um gênio. Mas isso não só Chiara, São João 23, Santa Teresinha, enfim, vários e vários. O Papa Francisco diz muito sobre isso também, né? Continua dizendo aí. Importantes da igreja. Sim, o Papa Francisco falou que que a alegria é a identidade de um cristão, né? E aí eu queria saber o que seria do humor, por exemplo. Como é que é o nome dos teus pais? Cláudia e Márcio. Márcio, meu pai é Márcio também, interessante. Como que, por exemplo, a Dona Cláudia e seu Márcio foram, digamos que o Guga seja um bolo. Dona Cláudia e seu Márcio botaram a farinha, botaram o leite, botaram enfim, todos os ingredientes e esqueceram do humor. O que seria do Guga sem humor? Vixe Maria, realmente, é impossível, né, de viver, de estar junto, eu acho, porque eu gosto muito de tirar onda e a gente se diverte pra caramba em Focolare, rapaz, é muito massa. Pelo menos na escola, e agora chegando aqui também, tá a mesma coisa, a gente ri pra caramba, todo momento, assim, de brincar, de contar história também, de falar besteira. É uma vida muito leve, assim. Quem vê de fora diz, caramba, não faz nada, não tem nada, não vai ter filho, não vai ter nada. Mas não vê também há tantas coisas legais que acontecem também, né? Das pequenas coisas também, das grandíssimas coisas, de ter alguém depois que te considera como um pai e tal, mas, enfim, de se divertir mesmo, né? Na escola a gente fazia cada doidice, rapaz, era massa também. E de se lembrar até hoje, assim, né? Daquilo ali. Sou muito grato também por cada um que passou nessa história aí, até agora. E vem cá, tu disse que gosta de zoar, né? Gosta de tirar onda. Olha os caras com piada, Guga, joga tênis. Não é esse Guga, não. Não é esse Guga, não. Ele é até um pouco mais... Boa, Lucas. Salve, Lucas, também. Lucas, que é de um grupo fundou aí um grupo da gente de evangelizadores, aí o Salve Maria. O pessoal sigam o Salve Maria também. Você falou que gosta de zoar, né? Que gosta de brincar e tal. Você sabe, Guga, que aqui a gente tem um quadro que jamais se viu
na televisão brasileira, né? O Olha pessoal aí, rapaz. Olha aí, copia, rapaz. gente. Um certo apresentador famoso copia a Aham, gente. imagina. E aí eu pedi para uma pessoa me ajudar nesse quadro e eu Aham. vou só soltar a E, vinheta. Carol, foi mal a conexão aqui tá falhando, sabe? Acho que vai cair daqui a pouco, viu? O Vai negócio. cair? Tô brincando. Ah, tá. É por isso. Aí, já é azul. Mas se cair, você já sabe, né? Foi a conexão, entendeu? Entendi. Ah, tá, entendi. Não, e aí ele pediu, né? Eu pedi para essa pessoa de longe aqui, né? Me dar uma ajuda aqui, eu vou só soltar a vinheta. Peraí que eu apertei errado aqui. Eu que estou falando, é a minha vinheta. São Paulo, Clube de Caxias, Rio. Um domingão testado. Poucas vezes. Com experiência, com competência e conhecimento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no Arquivo Confidencial. Eita, aí pronto. Maria Vitória, pode falar. Ai, Maria Vitória, a gente quer ver o seu rosto. Maria! Oi, é que eu tô de pijama. Já tô de aparelho. Padre. Ela me chama de padre também, Gabriel. Tá vendo aí? Ah. Ela disse que eu sou padre, então. É Bom, Maria e Vitória, ela. desculpa, pode falar, vai. E ela? Ela é freira também. Ela não quer dizer pra ninguém, não, mas ela é freira. Quantos anos a Maria Vitória tem? 13. Só isso, ainda é um bebê ainda. É? Maria Vitória, e esse teu irmão? O que quando você olha para ele, o que você vê? Assim? Eu vejo o melhor irmão menino de todos os tempos. Maria Vitória faz parte do movimento também, Guga? Bom, nem sei, viu? Ela fazia parte aí, mas tá também uma afastadinha. Colar também. Olha aí, tá vendo? E tá com saudade do irmão, Maria? Tô bastante. Boa. Vai vir aqui no Rio para pegar uma praia com a gente? Vou sim, viu? Era para ele esquecer o celular dele aqui, para eu ter um motivo para ir levar para lá. Não possível, né? Porque. Aí ele não esqueceu o celular dele, não. Como é que pode um negócio desse? Não. Legal. Só um presente caríssimo que eu dei para ele R$1. Rapaz. Maria, e tu já lesse o livro que teu irmão escreveu? Maria? Eu acho que a conexão coisou. Coisou não, a gente tá ouvindo agora. Está ouvindo agora. Você já leu o livro que seu irmão escreveu, Maria? Ah, certo. E é muito, muito inspirador, viu? Chorei também. O que você mais gostou do livro? Não dá spoiler, não. Só diz, não precisa dizer com detalhes, senão o pessoal não compra. Da parte quando o João Vitor era criança, que era menos triste, mas foi bom também. O resto. Tá certo. Eita, Maria. Google, a gente coisou. Serve para tanta coisa. O pessoal está achando. Adotaram a Maria Vitória aqui, hein? A Maria, todo mundo quando conhece a Maria, todos os meus amigos, quando conhecem a Maria, viram amigos de Maria. E eu fico ali, né? Entendeu? Ela tem esse dom aí. Mas eu também faria a mesma coisa. Maria é sensacional. Te amo. Também, Maria. Que fofo, gente. Google, o que a gente está indo já... Vamos entrar aqui nas perguntas finais. E eu sempre faço... Maria Vitória também é o nome da minha irmã. A Bianca está falando aqui. É verdade, Bia.
Vitória. E eu queria primeiro perguntar, Maria, você tem alguma dúvida assim que você queira, alguma coisa que você queira perguntar para o seu irmão? Essa é a hora. Deixa eu pensar. Eu não sei. Então vai Sei pensando não. aí, enquanto eu faço as perguntas para ele. Se surgir, você fala. Suei frio agora, viu? Tu tens algum santo de devoção? Rapaz, tem o Carlos e o Alberto, né, que tem um processo de beatificação também, que é aqueles 2 jovens que eu falei no início. E tem São Francisco, né, que foi super importante aí, continua sendo importante para mim. Acho que todo ano eu leio a biografia dele, faz parte do... Todo ano eu tenho que ler aquele livro ali. E cada vez me traz alguma coisa nova, né, também. Esse ano eu queria aprofundar bem muito mais a Irmã Dulce, eu acho. Então... Irmã Dulce. Lá em Arapiraca, cara. Não, depois não é isso. Lá em Arapiraca. Aí, onde lá não, porque a Maria Vitória não está lá. Tá, Aracaju. Aracaju. Lá em Aracaju. Em Arapiraca, em algum lugar. Qual o ponto mais legal que você gosta, assim, quando você está nesses lugares? Rapaz, lá em casa, lá em Aracaju, tem uma rede que é o meu lugar preferido no mundo. De ficar lá sentado e tal. Ponto. É um lugar... Aí, tu tá lá sentado nessa rede, Guga. E não é que do teu lado, né, aliás, te embalando, tá São Francisco, Guga. Sim. Maria Vitória saiu, seu Márcio e a dona, eu esqueci o nome dela. Cláudia. Dona Cláudia saíram, você tá só, né? Aí não é que São Francisco está lá sentado na cadeira de balanço do teu lado, aí tu acorda, vê e tal. Ele começa a bater um papo contigo. E toca a campainha da casa. É casa, né? Onde vocês moram? É um apartamento. Apartamento, toca a campainha do apartamento, cara, e é o João Vitor. Aí senta os dois para ti, assim, começa a conversar. Qual pergunta você faria para eles? Independente de ser igual ou não. O que você perguntaria? Uma pergunta só. Rapaz. Ia perguntar como é a vida por lá também, né? O que é que tá me esperando? Sei lá. O que é que eles fazem por lá? Se sobra tempo para ir ficar na rede aí com alguém. Boa. Se tem uma rede por lá também. A rede. Você gosta de rede, né? Eu gosto de rede. Aí no Focolare tinha, não sei se ainda tem ainda. E qual a tua passagem bíblica preferida? Minha passagem bíblica preferida... Tem um livro que eu gosto pra caramba, que é o livro de Jonas. Eu gosto muito de toda a história dele também, né? De Jonas. E me inspira muito, assim, porque é um cara... Bom, o processo vocacional dele foi muito interessante, né? Um cara que vai pro sentido oposto ali do que é chamado a fazer, né? Ele não quero, não. Vou pegar o barco, vou pro lugar errado, assim. Tá me chamando pra cá, eu vou pra lá, assim. Então, eu acho massa depois como ele volta assim, né? É toda uma construção bem legal a história dele, que me faz refletir muito, assim. Jonas e a baleia. Jonas e a baleia, é verdade. Aliás, baleia é um nome de cachorro bem comum, né? Baleia lá para cima do Brasil, né? Diga. Estava mesmo no livro lá do secas, né? Conterrâneo Graciliano Ramos. Pois é. Ele era alagoano? Ela era alagoana? Não sabia, não. Baleia, Vida Seca. Ficou bem marcado para mim. Esse que eu li umas 3 vezes na escola. Cara, o que tu quer deixar para jovens quando assim, de legado? O que o Guga quer deixar para jovens como a Maria Vitória, como o pessoal que está assistindo a gente, assim, a galera mais nova? O que tu pensa, assim? Eu sei que você falou que não tem nenhum ego, que, sabe? Enfim, não é nessa questão. Estou falando... Se você pensa assim, em deixar algum legado
Rapaz, seria de cultivar essa amizade aí também, com Deus acima de tudo, né? E se eu pudesse sonhar assim, alguma coisa, seria justamente isso, né? Que a minha vida pudesse transmitir pelo menos um pouquinho de Deus, né? Para todo mundo, assim. Então, é por isso também que eu tô aqui, é por isso que eu faço o que eu faço e tudo. É nesse desejo, assim, né? Opa! Bem que ele falou da conexão mesmo, hein? Oi? Não é? Teu irmão falou da conexão, e a conexão deu uma balançada. Tá vendo? A galera mais nova quer saber, o pessoal que entrou, né? Depois do começo, quantos anos tem Gustavo? Quantos anos tem o Guga? Rapaz, não é pouco não, viu? Ele Tem essa tá quase carinha na aqui. terceira idade. Olha aí, tá vendo? Obrigado, Maria. Eu já passei. De nada. Obrigado. Tenho 28, minha gente. 28 anos já. 28. Mas vai fazer 29. Vou fazer 29. Aí já faz 30. Aí já vai. Mas você também, viu, Maria? Um dia desse eu tinha 13. Você, cuidado. O negócio é só Mas ladeira um dia abaixo. desse, na época dos dinossauros. Maria tem 14, né? 13. 13. E Maria, quando teu irmão foi para o Focolare, foi seguir essa vocação, o que você pensou assim? Quando ele foi pela primeira vez, eu era bem pequenininha. Mas eu fiquei com tanta saudade. Eu não entendia direito não também, né? Porque eu era bem pequenininha. Mas eu foi com saudade. Gente, ela tem a voz muito fofa, né? Ela gente? é muito fofa. Toda. Eu tô tentando. Ó, tem uma coisa. Quando eu fiz a primeira viagem, assim, né, com movimento e tudo, que eu passei relativamente pouco tempo, mas, enfim, naquele momento era muito, né? Acho que eu passei uns 15 dias fora e tudo, num congresso, num encontro aí de adolescentes. Eu saí, quando eu cheguei em casa, era tipo 3 da manhã, a Maria se acordou, né? Ela tinha 3 anos, eu acho. Ela acordou e veio do quarto dela, no corredor, assim, correndo e me deu um abraço, bem forte. E eu fingi que eu caí no chão, né, naquele momento. Falei, eita, Maria, como você tá forte, ó, caí no chão e tudo. Pô, do seu abraço. E ficou famoso isso aí como o abraço de cair. E toda vez que eu volto de viagem, eu volto de alguma coisa, ela me dá um abraço desse, né, de cair. Dessa vez agora, voltando depois de 3 anos, né, fora, no aeroporto, ela já com 12 anos, quase 13 anos, né, 13 anos, essa menina, quase do meu tamanho, ela, Quanto é que você me mede? dá um abraço de cair no aeroporto. E, de fato, eu caí, mas não foi, né? Brincando, foi valendo mesmo, porque... Eita! Ô, Maria, o pessoal tá amando você aqui no chat, viu? É verdade. Devia ter botado ela no começo, cara, dessa transmissão, porque... Aumentar a audiência. Depois a gente faz a gente traz ela de novo aí. Eu vejo. Vou voltar. Vai voltar. Olha aí, olha ela aí. A gente vai... Então, já temos quase 1h30. Se pudesse, ficava aí até meia-noite, 2h da manhã, porque o papo é bom. Mas a gente ainda vai ter aí bastante oportunidade, se Deus quiser, de bater papo. Eu queria te perguntar uma coisa antes de eu encerrar. Tu conhecia esse Caio Ribeiro? Caio Ribeiro? Cara, eu sou ruim de nome. Pode ser que eu tenha conhecido, mas... Não, Caio Ribeiro, aquele famoso comentarista que mora aí no Focolare. Sim, claro. Vai ficar bolado se eu falar isso. Olha aí, tá vendo? Mas, enfim, quem que está aí agora com você? Nesse exato momento, tem só o Timóteo. O Timóteo. Meu Deus do céu. Mas é Timóteo, César, né? César e o... Eita, rapaz, só porque agora o Marcel. É a idade. É a idade. Tem que ter uma olhada aí. E tem o Derek. Tem o Derek também, só que o Derek tá se mudando aí esses dias, né? Vai morar no prédio aí do Focolare Feminino. Mas não no Focolare Feminino.
Vai morar lá no prédio, obviamente. Não, depois você pergunta o Derek quem é Caio Ribeiro, que ele vai te dizer. Certo, pode deixar. Que a gente está tentando trazer ele aqui, ele é tímido, né? Olha aí, tá vendo? Ele tem uma história massa também, viu? O Derek. História muito massa mesmo. Ele teve aqui já. Olha aí, tá vendo? Foi o quarto episódio, eu acho, do Olha aí. podcast. Entendeu? E aí, assim, cara, a gente está encerrando, então, 1h30. Queria te agradecer. O pessoal sugeriu aqui que você viesse. Ele está perguntando aqui agora que você viesse e, enfim, eu estava esperando, né, um pouco, dei uma descansada, porque tinha que estudar, tem que cuidar das coisas da vida também. E agora eu vou fazer mais espaçado, mas eu falei assim, não, pô, vou... Falei pro Derek que a gente estava falando dele, ele disse que está com a orelha quente. Vou chamar a Guga aqui para bater um papo. Rapaz, obrigado aí por esse momento também, por tudo. Obrigadão. Obrigado por ter trazido a Maria também. Maria. A gente ia preparar, né, cara? Eu não sabia, eu falei, eu esqueci de falar, né? Eu mandei mensagem, mandei para o País, de repente ele podia vir, mandei para algumas pessoas, mas aí que bom que ela apareceu, porque de vez em quando a gente faz essa brincadeira aqui, né? Às vezes perguntam assim, mas não tem muito a ver, pô, mas a gente fala de humor, tem que dar uma quebrada, né, também, para dar risada. Assim mesmo. Obrigadão. E parabéns aí pela iniciativa, por tudo, né? Muito importante aí o que você faz. Valeu. Eu que agradeço, cara. Então, só para avisar, né, a gente já está com 2 essa temporada, eu ainda não botei o da música que teve comigo, a Eduarda, mas sempre fica no Spotify, nas mídias de streaming todas aí, né, Amazon Music, Google Podcasts, Apple, Deezer e Rádio Pirata. Se tiver algum canal que queira piratear os cortes daqui também, a gente aceita, enfim, só para nós aí. Vai estar disponível, eu vou postar lá no Insta quando estiver disponível, aí marco você, o pessoal segue também. Pode deixar. Obrigado ao pessoal do chat, Bianca, Ju, Maria também, que participou do chat, está aqui com a gente. Tchau! Espera aí, Maria. Obrigadão, viu? Eu que agradeço. Não vai embora agora, não. Não acabou, não é possível, não. Pois tá bom. André, o Galego de Caruaru, mais gente aí que viu e também não participou, né? É isso. E a gente sempre faz uma oração, né? O Pai Nosso e a gente reza também para nossa mãe. Então, é isso. A palavra está com você. Vamos lá. Obrigado, minha gente. Obrigadão por tudo. Então, vamos lá, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os ofendidos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Maria, Mãe da Unidade, rogai por nós. É isso, então, gente. Muito obrigado, Guga. Obrigado, Maria. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Obrigada. Até mais. Tchau. Até. Boa noite.